Dia 8 de 90 dias. O áudio tá horrível, porque eu estou gravando na minha varanda. Se eu abro a minha porta, que é até melhor porque ventila um pouco mais, é uma maravilha, mas faz muito mais barulho, então eu prefiro ter um áudio ruim, mas não ser interrompido com o barulho externo. Hoje é o dia 8 de 90 dias. E meu dia também hoje foi corrido. Amanhã vai ser um pouco menos corrido. Talvez eu vá fazer uma pequena viagem para um lugar um pouco mais distante aqui, também a trabalho. E eu queria aproveitar que hoje eu não consegui mostrar nada para bater um papo com vocês de uma coisa que ficou pendurado dentro de mim, de uma conversa que eu tive ontem ontem com a Isa e com uma colega de trabalho também, sobre um ponto bem delicado assim para algumas pessoas, que é em algum momento da nossa vida a gente acha algum lugar que nos dá segurança, seja ele um trabalho, um relacionamento, o que for. E aquele lugar ou aquela situação, por nos trazer segurança, faz com que a gente se sinta no dever de permanecer ali, para não perder aquilo que é bom. Ao mesmo tempo, se a gente se mantém ali, nós não conseguimos correr atrás daquilo que o nosso coração pede também. E essa minha colega de trabalho, ela estava num dilema se ela aceita ou não trabalhar nesse lugar de forma fixa, e sair de um contrato regular de 4 horas e passar a trabalhar 8, como todas as outras pessoas fazem. E a queixa dela era: se eu aceito esse trabalho de 8 horas e eu aceito esse contrato, eu talvez não consiga mais sair daqui, porque o trabalho é muito bom, eu vou me acostumar e talvez eu não consiga mais sair daqui. E eu tava falando pra ela que, na verdade, isso só acontece se você decidir que você não quer sair dali. Se você decidir que aquele é o teu lugar para sempre. Você vai permanecer ali, porque sua alma vai aceitar, seu coração vai aceitar e seu cérebro também. Por outro lado, tem momentos da nossa vida onde nós precisamos de fato de um terreno. A gente precisa de uma fundação para a partir dali começar a construir alguma coisa, e só depois que a gente colher um pouco daquilo ali que a gente está construindo, daquilo que a gente está plantando, a gente de fato poder mudar de terra. E algumas pessoas confundem o estar parado em algum lugar e trabalhando ali com de fato não estar fazendo mais nada da vida. E eu entendo, porque eu já passei por isso também. Mas hoje eu entendo que, independente de onde você esteja, você pode procurar evoluir ali, a não ser de fato que você já tenha esgotado todos os recursos de aprendizado que ali tem. E aí eu dei um exemplo para ela. Antes de 2021, que é quando aconteceu a loucura inteira no mundo da pandemia, eu trabalhava numa empresa e chegou um momento que eu olhei para aquela empresa e falei: caraca, era a empresa que eu sempre quis trabalhar, era um negócio que eu não imaginava, mas quando eu comecei a trabalhar aqui eu adorei, e é aqui que eu quero ficar agora. Óbvio que eu tinha umas vontades de fazer algumas coisas além daquilo que eu já fazia, que era trabalhar com cinema, mas eu falei: poxa, aqui é um lugar seguro, um lugar que me dá tanta coisa, né? Poxa, aqui, olhando para os meus pais, olhando para o que eles buscaram de vida, eu acho que aqui é muito seguro, muito conservador ficar aqui. E quando eu comecei a querer aceitar aquilo dentro de mim, começou a me nascer um desconforto muito grande. Do tipo, você tem que sair dali. E isso me gerou uma preocupação muito grande. Porque, de um lado, eu comecei a pensar: mas, poxa, eu acabei de achar um lugar muito bom e agora eu já tô querendo sair. E aí eu comecei a pensar: mas será que eu não tô muito louco de que eu não consigo me estabilizar e parar num lugar? Afinal de contas, só fazia 2 anos que eu tava ali.
enquanto para algumas pessoas 2 anos já é muita coisa. E eu comecei a entender uma coisa muito importante. A gente criou o costume, eu acho que essa geração ainda de pessoas mais jovens ali que nasceram lá por meados de 95 até um pouco mais, né? E isso tende a piorar conforme o tempo passa também e pessoas mais novas começam a nascer, que nós temos uma consciência sobre o tempo muito diferente. Então, a minha ideia sobre tempo e o que é um grande período de tempo, eu tenho certeza que para os meus pais é diferente e para os meus avós mais ainda. Então a ideia que eu tenho de tempo parado em algum lugar é maior do que para o meu pai, do que para minha mãe, do que para os meus avós. Para eles tudo bem no passado ficar de boa, sentado na calçada, olhando os carros passando, conversando com os vizinhos. Para os meus pais um pouco menos, porque tinha coisas para fazer. Hoje em dia é quase que impossível alguém querer fazer isso, a não ser em regiões mais distantes que ainda não descarregou essa cultura de que você não pode perder um momento da sua vida apreciando o momento, relaxando, porque senão você está perdendo tempo. Quando, na verdade, depende muito do seu ponto de vista. Para algumas pessoas, ficar na calçada, olhar as pessoas andando, o tempo passando, é apreciar a vida e viver de qualquer forma. Para outras é uma perda de tempo, enquanto podia estar estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa com uma vida que de fato fosse criar algum impacto na vida de algumas pessoas ou nela mesma. Então, a gente chega num consenso aí que não importa aquilo que as pessoas te digam. O que importa de fato é aquilo de fato com que você sente. Se o seu desejo for apreciar a vida e achar que isso está tudo bem, e esse é o teu propósito, esse é o teu futuro, esse é aquilo que te faz bem, o que importa? Você não tem que viver a sua vida roteirizando ela segundo a vontade do que as pessoas querem assistir, do seu filme de vida. Você tem que viver a sua vida conforme aquilo que seu coração fala para de fato você fazer. Então, quantas vezes eu já vi pessoas chegando em outras pessoas e falando, não, mas você está perdendo seu tempo, você tem que viver a sua vida assim, assim, assado. Eu acho que é interessante a gente levantar um outro ponto de vista e mostrar que existem outras possibilidades na vida e apresentar essas outras possibilidades. Mas, no fim das contas, a pessoa tem que se sentir bem com aquilo que ela está fazendo, independente de qualquer demanda externa. E eu espero que não seja muito complexo o que eu estou falando. Mas eu, por estar em um lugar específico, com pessoas específicas, em um ambiente, acabei desejando viver uma vida muito parecida com aquelas pessoas que estão naquele ambiente. E óbvio que tem muito estudo em cima disso. E quando eu mudo de ambiente, eu acabo querendo a mesma coisa que aquelas outras pessoas que estão naquele ambiente. Ou seja, a gente entende que o ambiente muda a pessoa. Quando eu me mudei aqui para a Europa, eu comecei a ter uma outra ideia de vida, que eu me afastei fisicamente todos o santo dia dos meus pais, dos meus amigos do Brasil, que eu não estava mais ali naquele mesmo ambiente. Eu senti que pouco a pouco a forma como eu via o mundo e a minha vida também foi mudando. Como eu via o tempo passar, como eu via as minhas vontades mudando, toda a minha perspectiva de mundo mudando, fez com que eu caísse na real que eu não preciso viver o mundo como as pessoas ao meu redor vivem ou dizem que eu devo viver. E isso é interessante porque a gente só consegue ter consciência disso quando de fato nós podemos nos conectar com aquilo que nós de fato queremos. Então o Evandro de hoje só consegue ter certeza daquilo que ele quer quando eu paro, ouço dentro do meu coração o que ele quer, e aí sim eu consigo silenciar as vozes que chegam ao meu ouvido falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo. Porque eu estou entrando em contato com aquilo que a minha essência pede de ser. Isso é muito difícil de fazer. E eu descobri isso pouquíssimo tempo faz. Pouquíssimo tempo faz, não.
há pouco tempo. Eu misturo italiano ainda com a forma de construir as palavras. Enfim, é muito difícil você saber o que o seu coração quer, o que sua mente, o que seu espírito deseja. Porque às vezes você não consegue silenciar. O trabalho que eu tenho feito é um trabalho de aprofundamento, um trabalho de consciência, de sentar comigo todos os dias e meditar para entender para onde eu quero ir. E aceitar isso de uma forma que não me crie uma ansiedade, porque eu já não quero mais viver como os outros esperam que eu viva. E ontem eu estava batendo um papo com a Isa, minha companheira, e a gente estava conversando muito sobre essa questão dos pais e o que os pais esperam que os filhos sejam, se tornem, né, tenham. E é muito engraçado porque os nossos pais acredito que para a grande maioria das pessoas que tem pai e mãe, os pais, num primeiro momento de vida, eles são seres absolutos na nossa consciência, ou seja, o que eles falam, o que eles são referências supremas. E, às vezes, essas referências supremas que são os nossos pais, eles querem que nós tenhamos as mesmas vidas, a mesma vida que eles tiveram e que nós tenhamos a mesma necessidade, a mesma vontade de nos tornarmos a mesma coisa que eles são, ou que eles querem se tornar. Ou seja, se o meu pai decidir seguir um caminho como médico, como advogado, como engenheiro, como motorista, como gerente, o que for. Obrigado, moto. Aquela vertente é a que eu devo seguir, porque é um caminho já conhecido e seguro por ele. Ou uma vertente parecida, que ele tem familiaridade. Se eu vou para um caminho de arte que não tem nada a ver com uma referência que ele conheça, aquilo já traz uma preocupação para ele. E ele, por ser preocupado com o nosso futuro, fala, olha, talvez não seja esse melhor caminho para você, talvez você tenha que estudar aquilo ou isso, se tornar aquilo ou isso. Porque a referência suprema, que são eles, nos traz essa, meu Deus, eu tenho que fazer exatamente o que eles falam para eu fazer, porque eles sabem mais do que eu. Só que a partir do momento que nós nos aprofundamos mais dentro de nós, aprendemos a ter mais consciência do que nós desejamos, do que o nosso coração deseja, começa a ter um conflito entre a nossa referência suprema, que são os nossos pais, quem nos criaram, quem nos mostrou como a gente tem que viver a vida e escolher os caminhos que funcionam, e a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, que deseja uma coisa diferente. E quando isso não se encaixa, gera um conflito. E aí é onde às vezes os pais não têm muito orgulho dos filhos, os filhos acabam com a energia muito baixa para realizar as coisas que eles querem fazer, porque tem medo de decepcionar os pais fazendo algo diferente. E aí girou uma chave de libertação muito grande dentro de mim, quando eu entendi que decepcionar os meus pais não significa que eu estou fazendo mal a eles. Significa talvez que eu só estou seguindo aquilo que faz sentido para mim. Porque o meu coração escolheu viver de um jeito diferente deles. E não necessariamente o diferente é pior ou melhor, é só diferente. E como eu não tenho uma forma de articular isso para os meus pais, as minhas referências supremas, eu não consigo comunicar isso de uma forma que eles me compreendam, gera às vezes um afastamento ou gera simplesmente um limbo de não compreensão. Eu sigo a minha vida do jeito que eu desejo seguir, eles seguem a vida deles do jeito que eles desejam seguir, e existe ali uma não admiração, do tipo, eu amo meu filho, não é que isso acontece comigo, mas foi uma coisa que eu observei, e não teria problema nenhum também se tivesse acontecido, eu poderia expor isso aqui de forma completamente leve e tranquila. Mas eu sei que muitas pessoas vivem isso, do tipo, eu decepciono os meus pais com a escolha de vida que eu decidi ter. Quando, na verdade, a sua escolha simplesmente é o que seu coração te mostra que faz sentido. E se você não busca aquilo que faz sentido para você, você não renuncia às suas referências supremas, que são seus pais.
mas você faz algo muito pior. Você renuncia a si mesmo. E isso não é viver. Isso é simplesmente aceitar aquilo que foi te dado. Os seus pais, eles tiveram um papel fabuloso de te darem a luz, cuidarem de você, oferecer ali uma educação básica. Eu falo educação básica porque eles te dão, de fato, o mínimo. E você tem que fazer o trabalho mais complexo, que é se conhecer. Para, a partir daí, com autonomia, aprender a tomar as próprias decisões. E aí é onde muitas pessoas falham. Porque o caminho não é ficar só estudando aquilo que vai te dar dinheiro, aquilo que vai te dar segurança financeira e estabilidade. O segredo, eu acredito hoje, que é você entender aquilo que seu coração deseja e ter tranquilidade para aceitar aquilo como de fato você deveria. E poder comunicar e aprender a comunicar com os outros aquilo que de fato você quer. Para que você tenha tranquilidade para fazer. Para que você tenha paz interior para poder correr atrás do seu sonho. Independente do quão maluco ou diferente ele seja das suas referências supremas ou até mesmo das pessoas que estão perto de você. E eu trago essa resolução aqui, esse pensamento, essa conversa, porque é algo que tem vibrado dentro de mim. E tem muito a ver com um trabalho que eu gosto de fazer com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trazer clareza, não como professor, não como guia, não como, enfim, coach. Não é não é esse o pensamento, mas hoje eu tenho uma linha muito mais humana de pensar sobre o ser humano. Cada um tem um poder muito forte dentro de si. Cada um tem uma capacidade de fazer coisas extraordinárias dentro do seu próprio mundo. E quando a gente simplesmente se permite ser encaixado numa caixa que nos aperta e não nos deixa florescer, crescer, como essa planta que está aqui, a gente se sente triste. Aí, volta lá no começo da minha conversa. A gente se sente parado, não tendo grandes realizações. Por quê? Porque o nosso avanço diário não está acontecendo. Porque nós perdemos a capacidade de nos escutarmos. E talvez a gente nem tenha desenvolvido a capacidade de nos conhecermos, de nos ouvir, de saber o que nós queremos. E eu imaginava que isso era algo impossível, saber o que de fato eu quero. Mas hoje, com todo o aprofundamento, todo o estudo que eu faço comigo mesmo, com todo o investimento que eu faço em me autoconhecer e procurar me autoconhecer de formas mais profundas, eu entendo que hoje não é uma coisa impossível. É difícil, no começo, principalmente quando você não tem uma ideia de como começar. Mas hoje eu entendo que quando você aprende como ter mais clareza e mais consciência sobre aquilo que está acontecendo aqui dentro, você aprende a ler as suas emoções e entende que elas têm um papel fundamental para te fazer se comunicar com você mesmo. Quando você está triste, antes pelo menos era assim, quando eu estava triste, eu procurava não me sentir triste. Não, eu estou triste, mas eu não posso ficar triste. Como é que eu mudo isso aqui e já era? Como é que eu... Não, deixa eu apagar a tristeza no meu coração. Hoje eu entendo que, se a tristeza daí, ela quer te contar alguma coisa. E se eu não olho para ela, eu simplesmente bloco. O italiano de novo. Eu paro o meu fluir de consciência. Se a tristeza tá ali, ela tem que me contar alguma coisa. E enquanto eu não aprendo a escutar essa tristeza, eu não sei para o que ela quer me dizer e para onde ela quer me direcionar. Se o coração é uma bússola, ele não consegue se comunicar com você de uma forma auditiva, ele não consegue falar com você, você não consegue escutá-lo como você escuta alto e claro uma pessoa. Porque a forma de se comunicar, entre o coração se comunicar, para as pessoas que acreditam nisso, de intuição e coração, a forma que o nosso coração se comunica com a gente é através das nossas emoções. Então, se toda vez que a gente sente algo que seja desconfortável, que seja ruim, que seja diferente, a gente acha que aquilo ali é ruim sentir,
e a gente procura silenciar ou se afastar daquilo, nós simplesmente estamos bloqueando o nosso coração. E aí a gente não escuta essa bússola. Então, foi aí que eu aprendi que não é silenciando, é escutando. Quando algo está doendo, eu preciso escutar. O que aquela dor quer me mostrar? E é animal, é tiro e queda. Quando eu escuto, me comunico e eu abro, não é que eu vou me afundar na tristeza, não. Eu permito que ela venha, eu converso com ela e eu pergunto, o que você quer me ensinar? Me mostra. Porque a tristeza, eu entendi que hoje, a tristeza ela não vem para acabar com a gente. Ela só vem para falar que alguma coisa não tá legal. E a gente não pode simplesmente silenciar, porque se algo não é resolvido dentro de nós, aquilo fica ali. Enquanto não for resolvido, aquilo fica ali. E aí cria bloqueios, cria gatilhos de dor, de tristeza, de angústia. E enquanto a gente não senta, entende, tem clareza sobre aquilo ali, a gente não consegue ressignificar. Porque a gente não sabe o que é e não sabe o que aquilo quer nos dizer. Agora, quando a gente entende, conversa, tem a clareza e tem a presença do que aquilo significa dentro de nós, a gente começa a escutar o nosso coração. Escutando o nosso coração, a gente para de bloquear as coisas que antes eram bloqueadas. A gente permite que as emoções venham, mostre o que tem para mostrar e depois elas se transformem. E quando eu aprendi a fazer isso, e pasmem, ainda estou desenvolvendo muito isso, porque é uma jornada que eu não sei quando que eu vou falar que eu estou bem. Eu estou desenvolvendo ainda. Mas quando eu aprendi a desenvolver isso, eu me tornei uma pessoa mais calma, mais plena e mais aterrada. Não no sentido de as coisas não me abalam, as coisas me abalam ainda. Mas hoje eu não vejo como as coisas me abalarem algo ruim. Hoje eu vejo que quando as coisas me abalam, significa que primeiro eu sou um ser humano, que eu tenho emoções, e que essas emoções querem me contar algo. E quando eu me permito escutar essas emoções, por mais desconfortáveis que às vezes elas sejam, eu me permito me escutar. E quando eu me escuto, eu me respeito. Quando eu me respeito, eu permito que as coisas fluam dentro de mim, eu não bloqueio e eu consigo fazer aquilo que o meu coração deseja. Se algo me machuca, eu preciso ver, preciso sentir, preciso ouvir, preciso falar, tá tudo bem. E agora, o que eu tenho que fazer com isso? É um processo lindo, porque é você se respeitar. Entender que você é um ser humano, aceitar suas limitações, aceitar suas dores e ressignificar quando elas passam a ter clareza dentro da sua mente. No fim das contas, nós não somos seres humanos parados, que a gente para de viver quando a gente decide ficar em algum lugar. Nós somos seres humanos parados quando a gente decide não nos escutarmos mais, não escutar mais o que está acontecendo aqui dentro. E aí a gente para de ter vontades, porque se a gente tem alguma coisa que é maior do que nós, aquilo talvez vai trazer dor, porque vai fazer com que tudo ao nosso redor que seja importante não exista mais. Quando a gente tem que sair de casa para mudar de país, a gente perde tudo aquilo que nós construímos. E isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas. E é, de fato. Mas quando a gente entende que é aquilo que o nosso coração pede e algumas coisas de fato vão ficar para trás, a gente abre espaço para o novo. E aí a gente está abrindo espaço o quê? Para evolução, para a vida. E nesse processo vai vir muita tristeza, vai vir muita dor, porque a gente vai estar se desconstruindo de uma forma do passado e se reconstruindo para conseguir sustentar aquele algo novo. Então, o equilíbrio vem daí. A gente deixa aquilo que já está muito confortável e vai para o desconforto para poder crescer e depois se estabiliza por um tempo para poder não ficar tudo caótico. Aprende o que tem para aprender, constrói o que tem para construir e quando já está tudo regularizado, vai para um outro nível, onde a gente passa por modificações internas, onde a gente lida com desafios, aprende e evolui com eles. E eu acredito que é assim que tem que ser a vida. Você tem que estar numa constante equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, um constante paz e depois
caos de mudança, mas sempre se escutando. Porque se o seu coração fala para fazer aquilo e você não faz, aí sim, você não vai estar vivendo. E óbvio que dá para se aprofundar muito mais nisso aqui. Eu estou pegando muito pelo raso. Mas foi uma discussão que veio uma conversa que eu tive com algumas pessoas e eu senti que valeria a pena trazer para cá. E eu nunca fiz um vídeo desse tipo, né, que abordasse um ponto específico. E eu senti que eu queria trazer aqui. E vamos ver, vamos ver. Esse é o meu 8 de 90. E vamos lá, 25 minutos. Uau! Vejo vocês numa próxima.